Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, eu me chamo Júlia Pádua, sou estudante do curso de farmácia lá da Universidade Estadual de Goiás, do campus 7 daqui de Anápolis. Estou no 8º período, então já estou quase finalizando, já estou na reta final. E eu queria apresentar um pouco de mim para vocês. Desde quando eu adentrei na universidade, lá em 2022, desde o primeiro período, eu entrei na iniciação científica da professora Andréa Juliana. Desde sempre, desde o início, a gente queria enfatizar sobre conhecimento científico, principalmente na área de plantas medicinais, porque adentrava muito ali, né, na área do meu curso, enfatizando sobre o uso racional das plantas, que nem tudo que é natural pode ser utilizado de qualquer forma, que tudo tem as consequências, tem um certo tipo de toxicidade. E desde os últimos 2 anos, a gente vem tentando trazer as plantas medicinais com outros assuntos. E aí, com essa ideia, a gente acabou desenvolvendo um jogo que se chama Ludo Vegetal, um jogo didático para o ensino de genética e biodiversidade do Cerrado, onde a gente quer trazer para esse jogo tanto a genética quanto as plantas medicinais, e eu vou estar explicando um pouquinho mais adiante. Bom, nesse projeto tem eu, Júlia Pádua Gouveia, e as minhas orientadoras, a professora Andréa Juliana Rodrigues Caldeira, a professora Josana de Castro Peixoto, a professora Karine, a professora Jaqueline Gleice Aparecida de Freitas, que todas foram fundamentais e me ajudaram em tudo que eu precisava para desenvolver, com as ideias, com as pesquisas. E o que consiste esse ludo? Bom, o ludo, o tradicional, ele virou febre durante a época da pandemia, principalmente entre os adolescentes. E basicamente é um jogo onde é lançado um dado e aí consegue avançar as casas, e aí quem chegar na parte central do jogo consegue ganhar. Então, tendo assim como a mesma base, foi desenvolvida o ludo vegetal, principalmente porque nós queríamos trazer, como eu disse, plantas medicinais e outras matérias como a genética, que é o foco aqui do nosso jogo, de uma forma mais didática. Trazer um pouco daquilo que a gente vê na teoria de forma prática, porque a gente sabe que às vezes ficar ali só na sala de aula, ouvindo, pode ser um pouco cansativo, e que já tem estudos que comprovam que quando a gente estuda e a gente acaba absorvendo, né? Mas quando aplicamos isso de uma forma ativa, o ensino de aprendizagem é um percentual muito maior. Então, tendo como base isso, foi desenvolvido, né, o ludo vegetal. Por quê? Porque a gente queria adentrar tanto a educação básica ali no ensino médio, quanto o ensino superior, porque a gente ainda vê que atualmente ainda existe desafios relacionados à abstração dos conceitos e a dificuldade de integração entre teoria e prática. Então, por que não trazer uma dinâmica, um jogo que foi uma febre na época da pandemia, para as escolas, para universidades? Então, durante a pesquisa ali, muitos cursos da área da saúde, como medicina, farmácia, enfermagem, biomedicina, estética e cosmetologia, medicina veterinária, fisioterapia, o conteúdo genético, ele é abordado de uma forma muito fragmentada, então limita ali a compreensão dos processos moleculares
e a relação com a biodiversidade e o contexto social brasileiro. Então, tendo foco isso, que é algo que a gente consegue melhorar esses ensinos, mesmo que seja uma porcentagem muito pequena, por que não trazer isso? Então, como eu falei, o Ludo Vegetal ele foi estruturado a partir de uma pesquisa bibliográfica exploratória sobre o ensino de genética e também abordar bastante sobre as plantas medicinais, correlacionando os dois. E essa pesquisa bibliográfica exploratória que eu realizei foram de cursos da área da saúde ofertados pelas UEGs. No caso, não somente aqui de Anápolis, mas de Tubiara, de Goiânia. Então, todas adentradas aqui de Goiás. E a gente queria ver o potencial pedagógico dos jogos didáticos no processo de ensino-aprendizagem, verificar se seria uma didática boa, se a gente conseguiria não trazer somente a genética, mas também outras disciplinas, né? Então, a partir disso, apesar desses dados que foi colhido, né? As emendas de cada curso, como medicina, farmácia, enfermagem, eu percebi que a carga horária ela é muito extensa e a parte prática mesmo, quando se tem, é muito pequena e seria legal, né, tá aplicando uma parte ativa, que a gente sabe também que quando a gente trabalha em jogos, a gente tem não somente a questão de aprender mais, mas também tem uma competitividade ali que deixa sempre mais divertido, porque estudar não tem que ser pesado, tem que ser divertido, conhecer, aprender. Então, esse foi o objetivo. E aí, o Ludo Vegetal ele foi desenvolvido, e a gente desenvolveu ele em 4 etapas, que foi o planejamento, o design do tabuleiro, a elaboração das cartas e a validação teórica. Bom, primeiro, como eu falei, o Ludo tradicional ele é um jogo de dados e de avançar casas. Então, quem chega primeiro no centro é o vencedor. Então, eu decidi manter a estética tradicional do jogo mesmo, mas correlacionando com a parte ali teórica. Então, o que aconteceu? Eu desenvolvi 23 cartas. Dentro dessas 23 cartas, são 23 cartas de cada planta medicinal. Nessas cartas sobre plantas medicinais, eu falei também sobre aspectos moleculares de biologia, falando também sobre a genética, mas como a gente pode relacionar tanto a genética quanto as plantas medicinais em perguntas. Então, foi desenvolvido o tabuleiro. Esse tabuleiro foi desenvolvido por 4 caminhos, ou seja, atualmente a gente ainda não desenvolveu o projeto nas escolas, que primeiramente é o local que a gente quer ir. Mas, como sabemos que o ensino médio é por volta ali de 30 alunos, nas universidades também não tem, ultrapassa isso. A gente fez o Ludo em 4 equipes. Dentro dessas 4 equipes, cada uma vai escolher uma planta. Dentro dessas plantas, nós temos barbatimão, ipê roxo, cajuzinho do cerrado e arnica do cerrado. Então, a partir dessas 4 plantas, foi desenvolvido 23 cartões falando sobre essas plantas, falando sobre marcadores biológicos, sobre como essas plantas medicinais elas podem ser utilizadas, seus marcadores genéticos, suas ações farmacológicas, abordando tudo aquilo que a gente vê ali na genética no ensino médio, que a gente aprofunda um pouco na faculdade. E, como eu disse, dentro desses 23 cartões, fala um pouco sobre cada planta.
No final do vídeo eu vou estar mostrando para vocês esse tabuleiro e também sobre essas cartas, porque eu acho que fica mais fácil de visualizar e também de entender. E aí, como vai ser dividido em 4 grupos, por conta que tem 4 caminhos nesse tabuleiro, cada grupo vai ter um tempo limite ali de 10 minutos, 5 minutos no máximo, para estar estudando essas cartas. E aí depois a gente recolhe essas cartas deles e eles vão lançar o dado. E aí, por exemplo, vamos supor que o grupo 1, ele tirou 3 casas. E vamos supor que ele ficou com o IP roxo. Então, a gente vai na carta 3, vai ler a pergunta, e se o grupo acertar, ele tem direito a mais uma rodada. Caso ele perca, ele erre a pergunta, ele vai continuar parado na mesma casa e vai prosseguir para o outro grupo. E aí é da mesma forma. E essas perguntas, elas foram divididas em 3 níveis, que é o fácil, o difícil e o médio. E também a gente desenvolveu perguntas objetivas, discursivas, de verdadeiro ou falso. E aí, quem conseguir adentrar o centro do tabuleiro, que é simbolizado pela árvore, ganha o jogo. E aí a gente pensou em trazer uma lembrancinha para eles, porque para incentivar também, né, falar desde o início que a equipe vencedora vai ganhar uma lembrancinha. E o Ludo Vegetal basicamente é isso, é aprender na teoria e desenvolver no jogo, estimulando a formativa. E aí, o Ludo Vegetal, ele vai estar explorando os conteúdos ali de biologia molecular, que acaba entrando também a genética, um pouco de ecologia do cerrado, proporcionando um recurso didático e inovador para o ensino superior e educação básica. E eu queria enfatizar que, primeiro, a gente vai estar procurando tá aplicando o ludo vegetal principalmente no ensino médio, para depois aplicar no ensino superior, para ver ali como vai ser o desenvolvimento dos alunos. Então, o ludo vegetal está representando uma proposta inovadora de divulgação científica e ensino interdisciplinar, unindo os princípios da genética molecular aos saberes tradicionais do cerrado por meio de uma abordagem lúdica, participativa e significativa. Então, o jogo está promovendo o aprendizado ativo, estimula a cooperação e valoriza o patrimônio biológico brasileiro, reforçando a importância das metodologias ativas na formação de profissionais críticos e reflexivos. E apesar ainda de não ter aplicado nas turmas experimentais, como eu falei, o ludo em si, ele já foi validado teoricamente e pronto para ser utilizado de forma pedagógica, apresentando o grande potencial do impacto no ensino da genética e na conscientização sobre a conservação da biodiversidade. E uma forma também do ludo vegetal está reafirmando o papel da universidade na popularização do conhecimento científico e na construção de pontes entre ciência, cultura e sustentabilidade. Bom, e é isso. Eu queria agradecer a todos e também principalmente a minha orientadora, Andréia Juliana.
Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.